bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Novo Normal? Exatamente. O nosso novo normal, ele vem com ponto de interrogação, porque a gente acredita que para discutirmos, para refletirmos sobre esse novo momento, nós temos muito mais perguntas do que respostas. Não queremos aqui construir, um exercício de futurologia, que é bem diferente do que a gente fala de futurismo, mas como é que a gente pode pensar e agir a partir dessa nova realidade que todos estamos vivendo? Eu sou Tânia Moura, sou executiva de Gente e Gestão, sou coordenadora editorial da série Mulheres e recebi um convite super especial da editora Líder, que nos recebe aqui nesse canal, para escrever um livro sobre esse tema, o novo normal. Para falar sobre ele, eu decidi fazer algumas iniciativas para a gente estar um pouco mais embasado nesse novo momento. Então, nós construímos aí uma pesquisa, foi feita com mais de 400 líderes, em parceria com a Bruna Falani, especialista em pesquisa de mercado, e desenvolvemos aí algumas perguntas sobre esse momento de reinvenção, sobre competências do futuro, sobre preferências, sobre escolhas. Essa pesquisa, ela vai estar, então, o resultado dela, na verdade, dentro do nosso livro. Além da pesquisa, nós temos aí pensamentos e reflexões periódicas que a gente coloca nas nossas mídias, tanto do LinkedIn, Instagram, Facebook. Quem quiser nos seguir, Tânia Moura, você nos localiza lá. E além, então, dos pensamentos da pesquisa, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com pessoas renomadas, destacadas no nosso cenário, não só no Brasil, mas fora dele, inclusive brasileiros que estão fazendo aí a diferença. E hoje, gente, eu tenho o prazer de receber alguém que eu tenho gostado muito de trabalhar. Ele é um engenheiro francês, que ele fala que é um francês da Bahia, ele já está há 20 anos no Brasil. Ele é especialista no tema da confiança e em transformação cultural no meio corporativo. Ele é presidente da CBS Partners International, ele é sócio da Lattes, com quem eu tenho o prazer de atuar, partner da Symphony Advisors, e ele é fundador da startup Star Trust, da qual ele criou a primeira ferramenta de assessment do mundo capaz de medir com precisão a competência da confiança. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que é bacana do Cyril, como ele fala, é que ele acredita que a confiança vai estar no centro de qualquer relação, de qualquer negócio, de marketing e comunicação. Ao sobreviver a um câncer fulminante, ele decidiu definir seu propósito como ter um impacto significativo na humanidade por meio da transformação das pessoas de uma maneira direta ou indireta. Cyril, é um prazer te ouvir aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Dedicando seu tempo para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Obrigado, Tânia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra, quero agradecer a editora Líder por essa oportunidade, realmente, de falar sobre um tema que, para mim, é super importante em tempo de pandemia, que é justamente toda essa insegurança, como que ela nos deixa desconfiada algumas vezes. Então, vamos falar sobre isso. Vai ser um prazer. Obrigado, Tânia. E, Cyril, você sabe que bacana, a gente está conversando, eu sempre começo a nossa live aqui, a nossa entrevista, primeiro entendendo sobre essa questão do novo normal, Quando a gente colocou a interrogação, é porque tem pessoas que não gostam desse termo, eles acham que não vai ter novo normal, que vai voltar ao que era antigo, e que novo normal já exige, enfim, tem muitas vertentes diferentes. Eu queria começar perguntando, qual que é a tua visão sobre esse termo, sobre esse novo normal? Tem diferença? É igual? Conta um pouquinho mais. Na verdade, já estamos no novo normal, Isso é fato. Quer dizer, o que vivemos um ano atrás já não existe mais, Para mim, muitas coisas evoluíram num sentido positivo. Eu acho que tem muitas coisas que forçou um pouco as pessoas, foi dolorida, de mudar, de se adaptar a tudo isso, mas eu acho que muitas coisas também trouxe vantagem e benefício para as empresas, O ser humano, ele é muito sociável, então, claro, falta esse lado, de a gente se encontrar, esse lado mais social, mas quando a gente olha em termos de performance nas empresas, o que a gente tem visto é um foco maior, é uma produtividade maior, tem muitas coisas que estão se fazendo hoje de forma digital, então forçou também essa passagem ao digital de vez agora, As empresas que estavam analógicas agora foram obrigadas a se tornar digital. Então, tudo isso aqui eu acho que vem para o bem, E esse novo normal no futuro, hoje a gente está vivendo um Covid-19, mas não tem nenhuma garantia de não ter um Covid-20 no futuro, 21 e assim por diante,
certamente não vai ser a última pandemia que nós vamos viver. Então, de uma certa forma, passar por isso também e se preparar para qualquer adversidade que vai chegar para frente, né? Então, acho que é uma baita oportunidade para as pessoas repensarem suas vidas, suas formas de funcionar. Esse eu acho que é o lado maior, mais positivo de tudo, apesar de todas as dificuldades que todo mundo está passando, né? Uhum. Que bacana você trazer isso, né? Porque você traz com uma visão bem interessante, que é a questão da temporalidade, né? A gente está passando por uma situação, mas a gente não sabe se é ela que vai ficar. E aprender, então, a viver com essa instabilidade, com essa incerteza, com essa vulnerabilidade, ela demanda, então, confiança. E aí eu queria começar perguntando para você, né? Porque se a gente tem relações que aconteciam de uma certa forma, principalmente no Brasil, né? Como você disse, a gente é muito acolhedor, o brasileiro é muito relacional, então a gente gosta de estar perto, a gente consegue entender o outro a partir da sua leitura corporal e a própria confiança estabelecida também a partir disso. Hoje a gente está, né, olhando a gente só daqui para cima, então a gente, se a mão não vem para cá, né, a gente não sabe se as mãos estão suando, se a pessoa está batendo a perna e está nervosa, a gente não consegue mais ter a mesma leitura como anteriormente, né? Então a gente tem uma transformação digital que traz a nossa conversa muito mais online e virtual, os nossos relacionamentos estão diferentes, a forma como a gente está cuidando da nossa rotina, ela mudou bastante. Como é que a gente vai se relacionar e criar confiança com tanta mudança, Cirilo? Conta para a gente. Então, primeiro, eu acho que é importante, assim, a gente separar. Tem 3 palavras que as pessoas misturam. Existe a palavra da insegurança, a palavra da confiabilidade e da confiança, né? Segurança ou insegurança está muito ligada ao lado emocional, né? É muito situacional. Então, agora tem muita gente que vive em insegurança, tem que ter medo de morrer, tem medo de ficar desempregado, tem empresários com medo de perder suas empresas. Então, isso é um estado emocional situacional, a situação que nos deixa assim. Mas isso não tem nada a ver com a confiança, que na verdade a confiança é a capacidade que nós temos de nos relacionar e gerar uma relação de confiança. Então, a confiança está ligada à relação. Eu posso viver um momento de muita insegurança e manter uma relação de confiança com as pessoas no meu entorno. E a confiabilidade, ela diz respeito já à intenção das pessoas, né? Com o caráter, a índole das pessoas, né? Então, você pega o caso, por exemplo, de um político corrupto. O político corrupto, ele não é confiável, né? Porque ele rouba, ele tem maus intenções, mas é um cara que tem a competência da confiança. Ele tem tanto essa competência da confiança que ele consegue convencer os eleitores e se elege. Olha que louco. E geralmente eles aproveitam esses momentos de segurança justamente para poder contextualizar os votos deles, etc. Não, Cirilo, não, pera lá. Cirilo, esse ponto que você falou é tão importante, eu acho que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai falar assim, não, conta um pouquinho, porque para mim o político é confiável ou não. Então, elabora um pouquinho mais, porque ainda mais esse ano, eu sei que falar de política não é a coisa mais tranquila, mas nós estamos num ano, né, de eleições. E com certeza, né, as pessoas estão realmente pensando. Esse fato que você trouxe agora é um balãozinho, né, como eu costumo dizer, que está permeando a mente de muitos cidadãos brasileiros. Elabora um pouquinho mais, por gentileza. Então, eu acho que vou pegar, para não falar só de política, mas eu acho que nas relações de modo geral, né? A gente tem muita experiência em empresas multinacionais, em que existe muita política também nas empresas, né? Às vezes o pessoal quer puxar o tapete para poder passar por cima do chefe, né? Os bypass, né? Que a gente chama. Então, assim, da mesma forma, né? Nas multinacionais de grande porte, né? Tudo é muito político também. Eu preciso aparecer, eu preciso, né, ganhar vantagem, né? Eu preciso ser reconhecido para ganhar meu bônus, né? Enfim, para ser promovido, né? O mundo da política governamental é um pouco a mesma coisa também, né? A gente está falando de uma outra dimensão. Mas, basicamente, o que é? Essa questão da confiabilidade, às vezes eu tenho líderes que me falam assim, Cirilo, eu estou sentindo que tem uma coisa que não está indo aí com fulano, né? Eu sou subordinado, alguém da equipe, né? E aí eu falo assim, bom, então tente identificar se isso é situacional, se essa pessoa realmente está te transmitindo insegurança,
porque ela não está conseguindo performar, porque ela não está trazendo resultado, né? Ou ela não consegue se comunicar de forma adequada também, se é possível, né? Ou realmente as intenções dela são ruins. Porque eu falo assim, se é uma questão de desgaste no relacionamento por falta de comunicação, eu posso trabalhar isso. Eu posso investir tempo, energia em melhorar esse relacionamento. E aí aprender sobre justamente o que promove confiança, o que gera desconfiança. Ok? Aí vou trabalhar meus comportamentos e vou ajudar o outro a trabalhar seus comportamentos. Né? Agora, se a pessoa for ruim, né? Se a gente acredita que tem pessoas boas, Tânia, existem pessoas ruins também, existe bandido no mercado, né? na sociedade. Então, sem dúvida, sem dúvida. Uma vez que você identifica a mal intenção, eu sou radical. Eu falo, gente, não tem conversa. Se você está na frente de uma pessoa que quer o seu mal, que está mal intencionado com relação a você, você vai querer fazer o quê? Negociar, tentar trabalhar a confiança? Não, é desperdício. Esquece, se afasta. Como é que você vê essa má intenção? Porque muitas vezes, né, a intenção é uma coisa interna, não necessariamente perceptível, ou tem até interpretações erradas, principalmente por questões culturais com relação à intenção do outro. Como é que você vê a intenção? Como é que você, na tua experiência, ajuda as pessoas a enxergarem a intenção? Então, um dos conceitos da confiança, uma das dimensões da confiança é a integridade. E dentro da dimensão da integridade existe a dimensão da honestidade, né? O que é integridade? Integridade é você ser coerente entre aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, se você é coerente nesses três níveis, você é uma pessoa íntegra. Né? As pessoas às vezes confundem integridade com ética, né? Integridade é simplesmente ser coerente. Mas também a gente poderia dizer que ser íntegro é ser honesto consigo mesmo. Eu sou honesto com os meus pensamentos, sou honesto com aquilo que eu falo e sou honesto com aquilo que eu faço, né? Então, eu acho que por trás disso existe uma intenção também de ser honesto, no sentido de por que eu estou fazendo isso, né? Aqueles famosos Golden Circle, né, do Simon Sinek. Por que estamos fazendo as coisas? O que está por trás, né? Eu acho que quando a gente quer investigar sobre a confiabilidade das pessoas, a gente tem que investigar os porquês. Porque aí a gente começa a dimensionar, a gente começa a perceber quais são as intenções das pessoas. Aonde ele quer chegar, né? E aí, uma boa pergunta para isso, tem duas boas perguntas que eu gosto de fazer, né? A primeira, o que é importante para você nesse momento? Aí pode ser contextualizado. O que é importante para você nesse momento, nesse projeto? O que é importante para você nesse momento na empresa? O que é importante para você nesse momento na sua vida, né? E a segunda pergunta porque essa pergunta ela responde aos motivadores. Qual o motivador da pessoa, né? Quando a pessoa responde o que é importante para ela, ela está falando do motivador dela. E a segunda pergunta é, qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa com relação ao projeto? Qual é a sua expectativa com relação à empresa? Enfim, a qualquer coisa. Então, a expectativa, ela te fala da ambição. Então, você tem o motivador e você tem a ambição da pessoa, né? Então, quando você começa a identificar isso, você começa a desenhar o porquê dele. E a partir desse porquê dele, você vai avaliar. Então, claro, existem pessoas falsas? Existem pessoas falsas que são dissimuladas, né? Mas aí é uma questão de realmente você, na conversa, você repetir várias vezes isso, né? Então, uma vez você faz a pergunta na segunda-feira, você repete a mesma pergunta na sexta-feira. E aí você vê nas respostas se tem congruência, coerência, se tem integridade, honestidade. Porque em algum momento a pessoa se trai. Se trai, é verdade. E aí, Cirilo, me conta uma coisa. Você trouxe aí que a primeira coisa é a gente ser honesto com a gente mesmo. E às vezes isso não é fácil, porque a gente fala que às vezes a ignorância é uma benção. Muitas vezes a gente se deparar com fatos e assumir que aquilo é uma questão importante. Eu costumo dizer que é o momento onde você tem que tomar uma decisão, né? Por isso, às vezes, fazer de conta que você não está vendo, a coisa passa lá e vai andando, tá ali. Mas quando você fala, poxa, isso aqui existiu, isso acontece, isso aqui está na minha frente, tem um elefante enorme que não dá para falar, não está aqui, e eu preciso tomar uma decisão. E muitas vezes, então, eu acredito que as pessoas, né, não são honestas com elas mesmas, justamente por esse medo de ter que tomar uma decisão. Faz sentido? Como é que você vê essa honestidade com a própria pessoa? Então, eu acho que a intenção de ser honesto consigo mesmo
todo mundo quer ser honesto consigo mesmo. Você pode ser desonesto com uma pessoa, com alguém, enfim, com o mundo, mas ser desonesto consigo mesmo, eu não conheço pessoas que querem ser desonesto consigo mesmo. Quando você pergunta, você para qualquer pessoa na rua e fala, você é íntegro? Claro que eu sou. Todo mundo vai responder que é. Né? Só que quando você vê, né, basta fazer o teste, né? No final do ano a gente não faz, né, a lista das boas resoluções para o ano que vem, né? Que seja mental, por escrito, não importa. Aí você pergunta, no final do ano é o seguinte, né? E aí? O quanto você realmente foi congruente com aquilo que você queria? Ou seja, não é fácil ser íntegro. Eu falo que não tem diploma para integridade. É um trabalho constante, né? Agora é o seguinte, muitas vezes a gente confunde integridade com autossabotagem. O ser humano tem essa competência de se autossabotar o tempo inteiro. Nós somos o único animal no planeta que polui água que beba. Tá? Não tem outro animal no planeta que polui água que bebe, o ar que respira. Não tem nada mais vital para o ser humano para viver do que ar e água. Né? E o que a gente mais polui. Então, o ser humano ele tem essa competência de se dar tiro no pé o tempo inteiro. A gente se autossabota. Mas se autossabotar não quer dizer que a gente está sendo desonesto. A gente se autossabota porque a gente está no piloto automático. A gente não tem consciência daquilo que a gente está fazendo. A gente está trabalhando na inconsciência, no piloto automático. Por isso que eu falo que todo esse trabalho da confiança, ele começa com a gente. E o objetivo de trabalhar com a gente é o quê? O primeiro passo é tomar consciência. Que comportamento eu estou tendo? Como que eu estou reagindo a determinados comportamentos, situações, ou fala de alguém? O que isso impacta em mim? A partir dessa leitura, dessa consciência, que eu posso tomar decisões realmente coerentes. Porque senão eu posso reagir no piloto automático e, de novo, me dar um tiro no pé, sem perceber. E isso é uma questão de maturidade. Não de idade, de maturidade. Né? De realmente se dar esse trabalho, esse exercício, eu gosto de fazer isso consigo. Eu acho que isso, para mim, Tânia, o motivador para isso tem que ser qualidade de vida. Que interessante. E aí, fala um pouco desse, porque eu gostei muito do que você fala, porque as pessoas confundem a questão da maturidade com a questão da idade. Eu tenho uma filha de 22 anos e ela fala muito isso. A gente viveu uma situação muito dura na vida, com a perda, né, do pai, e você fala também de uma questão pessoal sua muito forte, né? E com certeza são situações como essas que fazem também a gente ter mais maturidade existencial, inclusive, né? Então a minha filha fala que com 14 anos ela teve que amadurecer. E ela via essa diferença muito grande com os colegas de classe, com o que eles pensavam, com o que eles conversavam, e aí ela teve uma desconexão porque o mundo ficou muito diferente, né? Uhum. E a gente vê isso, né, Cirilo, em todas as empresas, a gente vê em todos os segmentos, e quando você vê, às vezes, né, pessoas com altos cargos, e que não tem uma maturidade de vida, não tem uma maturidade emocional para cuidar das relações, né? Aonde a maturidade se relaciona com a confiança na tua visão? Então, para mim, a diferença que eu faço entre maturidade e experiência é a seguinte. A experiência é o acúmulo de história que eu tenho, mas a maturidade ela vem da intensidade com a qual sou capaz de aprender. Ou seja, você pode ter uma... Às vezes a pessoa fala assim, né? Eu trabalho também com recrutamento, né? Dentro da Lattes, a gente faz também processo de recrutamento de alto executivo. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho 20 anos de experiência. Aí eu provoco as pessoas, né? E eu falo assim, você tem 20 vezes um ano de experiência ou você tem realmente 20 anos de experiência? Porque as pessoas, às vezes, repitem os anos. Então, ele ano repetido 20 vezes. Um ano repetido 20 vezes. Isso não é 20 anos de experiência, né? Porque ele não aprendeu nada, ele parou no tempo, ele só está repetindo um padrão, na verdade. Está batendo ponto, sabe? Então, assim, é diferente de você ver, às vezes, esses jovens, né, que saem pelo mundo, faz aqueles mochilão, e volta mega maduro, porque a quantidade de coisas que eles vivenciaram, a quantidade de aprendizado que eles tiveram, fez com que a nível de consciência dos caras se tornasse exponencial. E aí, às vezes, esses jovens, 3 anos de vida, viveram muito mais que gente em 60 anos de vida, né? Então, assim, eu acho que a maturidade, ela vem da intensidade. Mas tem uma coisa importante, que na maturidade existe um nível de consciência, mas também de responsabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu sei, eu não tenho mais desculpa, né? Ou seja, a partir do momento que eu sei que está errado, por que eu faço? Né? Por que eu continuo no erro quando eu sei? Ou seja, a maturidade é eu tomo consciência, eu me responsabilizo.
né? Uma das dimensões da confiança, Tânia, a gente chama de livre-arbítrio. E quando você fala assim, quando você pergunta para as pessoas, sabe o que é livre-arbítrio? As pessoas pensam, eu sei, livre-arbítrio é fazer o que quer. Aí eu falo assim, livre-arbítrio você pode fazer o que você quer, desde que você assuma a responsabilidade pela consequência dos seus atos. Então, isso é justamente a passagem do adolescente para o adulto. Perfeito. Quando eu me responsabilizo pelos meus atos. Por isso que na adolescência a gente é rebelde, a gente testa, né? A gente se testa assim, a gente testa os pais, testa o mundo, né? Porque a gente quer ver até onde, a gente quer medir os limites, até onde eu posso ir. E aí, com isso, eu vou aprender a ter responsabilidade. E aí você vê muita gente com idade adulta que continua adolescente, são sem noções. Exatamente. E aí você falou aí de uma questão da dimensão, né? Da confiança. Você já mostrou para a gente qual a diferença, que as pessoas confundem os termos, e eu estou adorando, porque eu acho que semântica e conceito é tudo. E às vezes eu vi uma charge um tempo atrás, ele falava o seguinte: o problema do brasileiro é a interpretação de texto, né? Aprende a interpretar texto que o mundo fica melhor. Então, eu estou adorando a nossa conversa ali, começando com alguns conceitos. Então, você já mostrou um pouquinho quais são as diferenças, e agora eu queria que você trouxesse o que compõe a confiança. Eu sei que você fala de níveis e você fala de dimensões. Traz para nós um pouquinho mais essa composição da confiança, por favor. Então, vamos lá. A confiança ali é composta por 3 níveis, né? Existe a autoconfiança, confiança que eu tenho em mim mesmo, a confiança que eu sou capaz de dar para o outro, e a confiança que eu sou capaz de inspirar no outro para receber de volta essa confiança, né? E aí que é super interessante de ver que quando a gente tem um problema de relacionamento, a gente sempre coloca a culpa no outro, né? O cliente não comprou meu produto, não assinou a proposta, né? Fulano de tal falou isso, ou seja, sempre o outro que é o culpado. Mas, veja só olhando para esses 3 níveis, a autoconfiança depende 100% de você. A confiança dada também depende 100% de você. Então, de 3 níveis, 2 depende 100% de você. Ou seja, 70% da confiança e responsabilidade nossa, não do outro. Isso é muito interessante. A responsabilidade do outro é de 30%. Mas eu não posso cobrar a confiança do outro se eu não sou capaz de inspirar a confiança nele. Então, muitas vezes, a culpa do outro não me devolver essa confiança porque eu não consegui também inspirar confiança, promover essa confiança. Eu promovi desconfiança, ele me devolveu desconfiança. E olha só, Cirilo, então, o Renato Brandão está participando, e Gema Bonetti também, obrigada pela participação, e ele já traz um exemplo real, então, que eu acho que dá para encaixar aqui na sua pergunta. Ele fala assim: qual é a sua opinião sobre gestores que contratam bons profissionais para substituí-los? Mas quando esse profissional começa a crescer e mostrar que pode superá-los, então começa a sabotagem? Isso está relacionado com confiança? Tem a ver com esse 70% que você está trazendo, que poderia ser responsabilidade dele? Então, vamos lá. Para responder ao Renato, eu vou voltar na sua pergunta, que é justamente o que compõe a confiança. E aí vou responder essa pergunta dentro justamente das 7 dimensões da confiança, que é exatamente o próximo passo agora. Então, a gente viu que tinha 3 níveis, né? Dentro das 7 dimensões, eu já citei 2, lembra? Tem a integridade, né? A capacidade de ser coerente entre pensamento, palavras e atos, né? O livre-arbítrio, eu faço o que quer desde que eu assuma as consequências dos meus atos. Depois eu tenho a fé, né? E a fé, às vezes, as pessoas confundem, né? A fé não tem nada a ver com religião aqui, a gente não está falando de acreditar em Deus, está falando de acreditar ou crer numa coisa que eu não posso materializar, né? Se eu não posso materializar uma coisa, eu tenho fé. Eu falo que a primeira competência do empreendedor, né? O empreendedor, quando ele começa o negócio, não tem nenhuma garantia de que vai dar certo, né? Depois nós temos a empatia. A empatia é muito interessante, porque quando se fala de diversidade, eu sei que você está muito ligada, né, à diversidade de gênero, né, a promoção das mulheres, né? Inclusive, vou participar agora da mentoria lá da Edna. Né? Muito bom. Nós por elas, né? E aí, a empatia, as pessoas confundem aceitar a diferença com concordar com o outro. A empatia, eu tenho que aceitar que você é diferente, eu tenho que aceitar que você pode ter um ponto de vista diferente, uma crença diferente, uma ideologia diferente. Eu tenho que aceitar isso,
mas não quer dizer que eu tenho que concordar com você. E isso é um grande problema na América Latina, por quê? Porque como nós estamos numa cultura relacional, as pessoas precisam ser reconhecidas. E para ser reconhecida, elas querem que você concorde com elas. E aí que elas não entendem, eu posso reconhecer você, eu posso aceitar você sem necessidade de concordar com você. E aí mistura, né, Cirilo, tipo, se você não concorda comigo, você não gosta de mim. Se você não gosta de mim, não temos uma relação, né? É bem difícil. Assim, se você não concorda comigo, você me rejeita. Esse é o grande problema da diversidade hoje, né? Que seja na sociedade ou nas empresas, né? Enfim, isso aí seria uma live inteira falando sobre isso. Depois nós temos a cooperação, né, que é a capacidade, então, de entender a corresponsabilidade que eu tenho com as demais pessoas do meu entorno, pode ser familiares, pode ser pessoas da equipe, né, não importa. Então, a cooperação também eu gosto de falar que é o sentido de coletividade. Você vê hoje, no mundo latino, e vou te falar, na França não é muito diferente, não. Né, eles estão reconfinando tudo agora, por quê? Porque, na verdade, as pessoas não têm essa disciplina. Mas por que não tem disciplina? Porque elas não têm sentido de coletividade. Eu não vou usar máscara, né? Para que usar máscara? Né? Eu sou jovem, não vou morrer mesmo, né? Não, você não vai morrer, mas você vai matar alguém. Você vai infectar a tua avó, teu pai, ele vai morrer. Então, pensar no outro também, né? Em São Paulo, nós vivemos a crise hídrica, né? E você via as pessoas na crise hídrica lavando calçado com mangueira. Aí você chega no cara e você fala assim, vem cá, você tá sabendo o noticiário que tá faltando água para todo mundo? Aí o cara respondia, não, tô pagando a conta. Essa é a falta de cooperação, né? Depois nós temos o direito ao erro. Isso é muito interessante. O direito ao erro é a capacidade de aceitar que o outro tem o direito de errar. Eu não estou aceitando o erro. Eu estou aceitando o direito que você tem de errar. Eu não dou o direito de errar a uma máquina. A máquina ela tem que fazer o que ela tem para fazer, né? Ela foi programada para isso. Mas o ser humano, não. Nós não somos a prova de falha. Nós temos o direito de errar. E aí que você vê que é interessante, por exemplo, dentro do exercício da liderança, não existe delegação eficaz sem direito de errar. Se você não dá ao outro direito de errar na hora de delegar, simplesmente você... O que é dar o direito de errar na prática, Cirilo? Se não é concordar com erro, desculpa? É a delegação. A delegação. Dar o direito de errar e saber lidar com isso. Outro exemplo muito concreto é a inovação. Não existe inovação. A inovação, ela parte do pressuposto do processo de melhoria contínua, ou seja, é a tentativa e erro. Se eu não me dou o direito de errar, se eu não dou o direito de errar da minha empresa, eu não inovo. Eu vou estagnar. Porque eu vou trazer uma coisa nova, quem me garante que essa coisa nova vai dar certo? Né? Então, e aí, por fim, a temporalidade. Né? Você estava falando de temporalidade. Temporalidade é uma dimensão da confiança. A temporalidade é o quanto sou capaz de gerenciar meu passado para não afetar o meu futuro. Mas a temporalidade, basicamente, é como você toma decisões sustentáveis no seu presente. Porque o passado a gente não consegue mais mexer. O futuro não existe. Então, o que existe é o meu presente. E aí vem a questão da autossabotagem, né, que o Renato comenta. Né? Ou seja, dentro das empresas, né, a gente cria uma expectativa, mas cada um tem a sua expectativa, cada um tem a sua visão das coisas. E muitas vezes a gente não alinha essa tal da semântica. E aí a pessoa é contratada, né, ela cria uma expectativa, ou a empresa cria uma expectativa diferente, isso não é alinhado, e aí o que acontece? Quando eu estou no meu presente, tenho que tomar uma decisão, às vezes eu me autossaboto. Por quê? Porque eu tomo a minha decisão em função do meu motivador, que está ligada à minha expectativa. Eu não alinhei essa expectativa. Vou te dar um exemplo besta disso. Planejamento estratégico, né? Está no final do ano, muita gente fazendo planejamento estratégico, porque o antigo você pode jogar no lixo, né? Então agora vai ter que refazer tudo, né? E aí vem a tal do negócio, né? Vamos aumentar o market share de 31% até 30 de dezembro de 2021, tá? Meta smart, tá linda, maravilhosa, né? Aí você senta com a diretoria, você pergunta para cada diretor, o que é market share para você? Se você tem 10 diretores, você vai ter 10 definições diferentes. E aí, o que acontece? Depois as pessoas falam assim, reclamam que não está indo, não está funcionando. Claro, vocês não estão falando da mesma coisa. O diretor de marketing, ele entende uma coisa, market share. O diretor de financeiro vai entender outra coisa. E aí, o que acontece? Isso não é alinhado. E aí, voltando na pergunta do Renato, isso tem que começar no processo seletivo. Esse alinhamento de expectativa, de perspectiva, tem que se alinhar no processo seletivo. E, Cirilo, me conta uma coisa, onde está essa régua, né?
Porque quando a gente confia, tem uma certa intensidade, digamos assim. Se você confia de menos, né, a gente chega na confiança. Se você confia demais, tem uma certa ingenuidade aí. Me conta um pouquinho desses extremos. A gente sempre fala que o equilíbrio é o caminho do meio, é sempre o melhor caminho. No tema confiança, como é que são esses extremos e os impactos dele? Quando a gente mede a confiança, né, no nosso assessment, a gente mede em porcentagem, né, vai de 0 a 100%, considerando que a confiança começa com 51%. Quando 50% estou acima do muro, então 50% já estou desconfiado. Né, quando estou acima do muro, estou desconfiado. Então a confiança começa com 51%. E dentro dessa escala, a gente considera que acima de 80% existe uma zona de perigo, que é justamente a zona de possível arrogância ou possível ingenuidade. Ser autoconfiante demais pode ser ruim. Por exemplo, você está no momento em que você vai fazer, sei lá, você vai comprar um carro segunda mão de um particular, né? Você não está numa concessionária, você vai comprar de um particular. Bom, você ser um pouco desconfiado no momento de comprar, para ver a origem, para ver se a manutenção foi bem feita, você cobrar, né, os recibos de manutenção, isso pode ser saudável. Então, a desconfiança não é tudo ruim. Às vezes, você precisa de um pouco de desconfiança. Imagine essas pessoas que trabalham com investigação, né? Auditor fiscal, policiais, né? São pessoas que, no trabalho deles, utilizam a desconfiança como base do trabalho deles. Né? Ou seja, você ter uma desconfiança no sentido da curiosidade, isso é importante. Mas também o excesso de confiança pode ser ruim. Então, eu acho que a gente volta sobre o tema da maturidade. Para mim, a sabedoria, a maturidade é justamente aquele equilíbrio. Nem 8, nem 80, né? Eu quero estar no 40, né? Como que eu consigo equilibrar? Eu só consigo equilibrar esses pratos com a consciência. E aí, Cirili, você comentou assim que as coisas mudaram, né? Nesse sentido, o que você acha que mudou mais fortemente depois da pandemia? A gente, claro, questão do medo que você falou de perder emprego, perder negócios, etc. Mas nas relações de trabalho, né? Principalmente aqui, claro, o foco nosso muito forte na liderança, e nesses conflitos, o que você acha que mudou mais e que caminhos você pensa que seriam adequados para a gente resgatar essa confiança? Um grande impacto que teve nas pessoas com a pandemia foi a autoconfiança. Eu vou te dizer por quê. Porque quando eu estou em time, eu sou estimulado por vários fatores, várias pessoas me estimulam, eu recebo vários estímulos, né, para manter essa autoconfiança. Trabalhar em time é muito mais fácil. Quando eu me encontro sozinho, na frente do meu computador, para poder fazer alguma coisa, às vezes, né, eu me deparo com dificuldade. Essas dificuldades com as quais me deparo, eu não tenho ninguém para me ajudar do lado, né, só tem um cachorro latindo, o meu filho gritando, não sei o quê, né, então, quando me deparo com essas dificuldades, isso impacta diretamente a minha autoconfiança. Puxa, eu não sei fazer, caramba, eu sou ruim, né, caramba, eu não consigo trabalhar, não consigo me disciplinar, não consigo, né, ter acabativo naquilo que eu comecei a fazer, então isso impacta a autoconfiança. E hoje, eu acho que um dos grandes papéis dos líderes hoje, nesse novo normal, é justamente fazer com que eu consiga manter essa autoconfiança do meu time, eu consigo me conectar com o meu time apesar da distância. E isso requer mais energia, porque antigamente tinha aquelas conversas de corredor, né, o pisca-pisca aí dentro do open space. Agora não. Agora o líder ele tem que pegar o telefone e ligar para o seu time. E não só nas reuniões gerais, não. Individualmente. Tânia, como que você está hoje? Está tudo bem na sua casa? Né? E a gente tem muitos fatores hoje agravante. Imagina as pessoas que tiveram que perder seus entes queridos dentro de casa. O cara está passando por um luto. Você vai pedir para um cara desse performar? Isso é complicado. Então tem tudo isso que entra em jogo. Então isso, o maior impacto da pandemia foi a autoconfiança, né? Que legal. E ajudar as pessoas a trabalhar isso, eu acho que é o grande desafio. E aí, sim, Bárbara, eu acho que é bem isso mesmo, porque todo mundo, né, como você disse, a insegurança chegou e começou interna, né? Começou a partir de cada um. Eu estava vendo, né, um estudo que você comentou em outra conversa nossa, da Neuroeconomic Studies, né, que você traz, que quando um colaborador trabalha no ambiente de confiança, ele tem 74% menos de estresse, 50% mais de produtividade e aumenta o engajamento em 76%. E aí a minha pergunta para você é, como é que a gente faz com a questão do
tempo para construir confiança num time? Você falou que começa, né, no recrutamento, mas aí tá lá, empresa crescendo, faz conta que eu estou numa startup, começando, montou o time. Quanto tempo demora, na tua experiência, para que esse time esteja engajado a ponto de se sentir com uma relação de um ambiente de confiança? Então, de novo, o tempo ele é relativo, né? O que importa é a intensidade, né? Com que intensidade eu vou conseguir fazer isso? Então, a primeira coisa, antes de começar qualquer trabalho de confiança, você tem que estimular as pessoas e motivá-las para elas entenderem o porquê que vão fazer isso. Isso é definir um propósito, né? Tinha uma pergunta da Gema Bonetti no chat, que é justamente como criar, né? Estimular essa coletividade. Para mim, é pelo propósito. Então, primeiro você tem que olhar todo mundo para a mesma direção, ter esse propósito, ter essa motivação em comum. A partir do momento que a gente tem uma motivação em comum, a gente tem essa visão em comum, aí a gente vai buscar ferramentas para poder chegar lá, né? Recursos para chegar lá. Aí a confiança é um desses recursos. Aí você justifica o trabalho da confiança por meio de um propósito, né? Aí, a partir desse momento, o primeiro passo é a autoconsciência. Por isso criamos esse assessment, né, o Star Trust, esse assessment que te permite ter um diagnóstico muito preciso de aonde que está pegando na tua vida, né? Nos 3 níveis, nas 7 dimensões, em vários âmbitos profissionais. Então, está acontecendo na equipe, está acontecendo com minha liderança, com minha hierarquia, está relacionado com a empresa, aos meus stakeholders, meus clientes, onde que está acontecendo isso? O que está pegando hoje? Né? Porque às vezes eu estou muito bom na minha equipe, mas o meu problema é com relação aos departamentos, né? Aos outros departamentos, meu cliente, que está passando também pela pandemia, que também tem insegurança. Então, quando eu consigo identificar, eu consigo trabalhar. E aí, o primeiro passo é, então, eu tenho esse diagnóstico individual. Esse diagnóstico individual compilado, ele se transforma num diagnóstico de equipe. Então, a gente começa a ter uma visão a nível de equipe. O que está acontecendo na equipe? Qual é o ponto nevrálgico aí? Qual é o ponto crítico que nós temos que trabalhar? É o direito a erro? A gente vive tanta insegurança que a gente não consegue delegar? Né? E aí, a partir disso, a gente vai criar um plano de ação. Então, se cria realmente um momento, um workshop, né? Em que a gente vai ajudar os líderes e as suas equipes a criar um plano de ação concreto com relação a uma meta que eles têm, que está associado ao propósito deles. Ou seja, não é um treinamento, é realmente partir para a prática, mão na massa. Porque esse plano de ação, na hora mais um do workshop, tem que acontecer. E ele monitorado também. Excelente. E aí tem mais uma pergunta aqui do Edinaldo, que ele fala assim, olha, eu gostaria de saber como gerar líderes que entendem que nunca haverá liberdade sem responsabilidade. Então, está trazendo os 2 pontos aí, né, que a gente comentou um pouquinho já, liberdade e responsabilidade. E ele fala, e que indicadores, como faturamento por colaborador, são fatais? O CEO nunca terá o poder total. Então, aí falando de controle, de poder, né, trazendo um pouco aí do que você trouxe nesse sentido. Como é que caminha, então, com o líder nesse sentido, depois que você, né, tem a conscientização, entende, como é que pode caminhar nesse sentido? Eu acho que a questão é a questão da consciência. Não existe responsabilidade sem consciência, né? Então, a premissa é essa. A partir do momento que eu tomo consciência, eu estou identificando aquilo que estou fazendo bem, aquilo que estou fazendo mal, aí eu posso criar um PDI, um plano de desenvolvimento individual, pessoal que eu vou trabalhar. Então, isso é uma coisa. Então, acho que para os líderes, eles não têm que só ter esse diagnóstico. Eles têm que usar isso como uma ferramenta para fazer leitura dos times, para trabalhar a comunicação, para trabalhar a gestão deles, né? Então, o líder, ele tem esse papel, ele tem um nível um pouco mais elevado, né? Ele tem que se tornar um mestre, na verdade, nisso aí, né? Na questão da confiança. Eu falo que os líderes do futuro, eles têm que tem que ser promotor de mudança, porque a mudança está no mundo VUCA, aliás, esse mundo VUCA já se falava antes da pandemia, do mundo VUCA, né? Volatilidade, etc. Então, assim, a gente está nesse mundo VUCA, a gente precisa ser promotor de mudança e tem que ser um agente de confiança também, porque a mudança, ela gera medo. Então, ao mesmo tempo que esse medo está acontecendo, da mudança, eu não quero mudar, eu prefiro ficar acomodado, eu tenho que promover confiança para que realmente o negócio aconteça, né? Então... Não, bárbaro. E assim, você não vai acreditar, já estamos com mais de 42 minutos de conversa, olha como voa o tempo. Mas eu queria ainda trazer 2 pontos para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, porque acho que é uma coisa bacana vocês saberem que
essa nossa live fica gravada e ela vai ter uma conexão com o livro. Então, a gente deixa aí um QR Code. Quando a pessoa estiver lendo o livro, pode vir e acessar novamente essa nossa conversa e vice-versa. Então, vai ser bastante interativo. Mas, assim, o que é bacana você estar trazendo é que, para muitas pessoas, a confiança é uma questão muito subjetiva. E você está trazendo aí que existe, sim, ferramentas, né? Esse assessment que você consegue identificar e você consegue trazer, então, à tona de uma forma mais estruturada, né, Cirili, para falar sobre esse tema. Na tua experiência, o que você tem visto? Porque quando a gente vai em reunião, eu costumo dizer que nas reuniões de diretoria, geralmente você vai falar, vamos falar sobre resultado, vamos falar sobre processo, sobre produto, sobre cliente, vamos falar sobre pessoas, mas não tem uma pauta que fala assim, bom, hoje o assunto é confiança, né? Como trazer esse assunto dentro das organizações? Pensando nessa questão da subjetividade, mas que tem aí uma forma mais objetiva de abordar, e pensando também como é que a gente ajuda as pessoas que estão nos assistindo a levar essa conversa para as suas diretorias. Então, veja só, tem 2 cases que eu gosto de contar, né, para bem exemplificar. Um case positivo é um case muito negativo. O case positivo de sucesso é o Warren Buffett. O Warren Buffett, se eu pego todos os livros sobre ele, toda a história dele, a trajetória dele, é um cara que sempre pautou todos os negócios dele na confiança, tá? Uma ação dele em 1980, da Berkshire Hathaway, custava $280. Hoje vale $320 mil. De 280 para 320 mil. Se você tivesse comprado uma açãozinha, você já estaria bem na foto. Imagino que, né? Então, assim, ele comprou o Walmart sem fazer due diligência. Claro que foi feita uma due diligência depois, mas na hora de dar a canetada, eu falei, não, eu confio nos caras, eu faço minhas compras toda semana no Walmart, eu conheço os caras, confio neles, vou comprar o Walmart. 541 bilhões de dólares. Porra, como que você assina um cheque de 541 bilhões da confiança, né? Então, o Warren Buffett, vocês podem estudar, pode pegar qualquer livro sobre ele, vocês vão ver, é destacado a questão da confiança. O case ruim é do Adam Neumann, né, que é um americano que é dono da WeWork, né, o coworking WeWork, né? O cara chegou em outubro do ano passado, de 2020, polêmico mesmo. ele chegou numa evaluation da empresa dele, antes de fazer a IPO, de 104 bilhões de dólares. 104 bilhões. Então, capitalizou, legal, 104 bilhões. Estava pronto para fazer a IPO. Só que ele começou a ter atitude totalmente antiética, ele gerou muita desconfiança por meio do comportamento dele, diretamente ligado ao comportamento dele. Gente, em 3 meses, esse cara perdeu 94 bilhões de dólares. 94 bilhões. Em janeiro de 2020, a empresa dele valia 10 bilhões. Olha, se esse aqui não é dinheiro, se isso não é associar confiança a dinheiro, o que é, né? Então, as pessoas, os investidores, ficaram, eu não vou seguir um louco desse, não vou continuar botando meu dinheiro com um maluco desse, tá doido? Caíram fora. Retiraram os seus investimentos. E hoje a empresa vale 10 bi, sabe por quê? Porque o valor dos ativos. Hoje a empresa dele está raso, vale os ativos, acabou. Se você vender os ativos, né? Vender as cadeiras lá, as mesas que ele tem. Ou seja, não tem mais valor de mercado, acabou isso. Você acha que, de novo a questão do tempo aí, para ele reverter uma situação foi muito séria, né? Ele foi com um impacto muito forte, um impacto global, né? Pelo tamanho da empresa. Eu lembro muito quando a gente estava com vários amigos atuando lá e foi um impacto muito forte. Para reverter uma situação como essa, leva tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala que a construção da confiança, né, ela demanda todas essas dimensões, né? A gente fala que para conquistar demora e para perder é muito rápido, né? Como é que você vê essa reconstrução dentro de uma organização com seus times? Tem aquele famoso ditado, né? Que a confiança se ganha de gota e se perde de balde, né? Então, é a mesma coisa. Para minha filha, um dia eu fiz, a minha filha adolescente, fiz um desenho, um prédio com heliponto, falei, a tua liberdade é representada pelo heliponto. Quando você chegar no heliponto, você pode sair para onde você quiser. Só que a regra é a seguinte, você sobe de escada e cada vez que você faz uma besteira, você pega o elevador e desce 3 andares. Aí eu falei, o problema, minha filha, é que você está no subsolo, tá? Então, o heliponto continua no mesmo lugar, né? Então, realmente, quando a gente quebra a confiança, isso é demorado para...
mas aí que tem que investir na intensidade, né? Ou seja, promover momentos intensos. E esse é o convite que eu faço para as empresas. De novo, trabalhar com confiança não é fazer, assim, um fim de semana no hotel, gastar muito dinheiro. Não, às vezes, a gente tem feito um workshop de 2 horas com as equipes, mas são 2 horas intensas em que a gente trabalha muito a questão do plano de ação, a gente trabalha muito a questão individual, a gente leva em consideração cada um, a gente tem um olhar para cada um, esse lado empático, de olhar para a pessoa e dizer, cara, a gente está aqui, você está aqui com a gente está considerando você dentro desse processo. E a partir disso, envolver as pessoas num processo de intenso, de reconstrução da confiança. Que bacana, Cirilo. Nossa, quanta coisa dá para conversar. Mas o nosso tempo, nossa, dá vontade de ficar aqui muito mais tempo, mas a gente tem aqui que caminhar aí para o final, e é ótimo, porque fica com um gostinho de quero mais, para a gente ir aprofundando outros temas, né, dentro, né, o que a gente chama de subtemas dentro da confiança. Acho que vai ser bem legal. Então, eu queria muito agradecer, Cirilo, a tua participação aqui com a gente nesse episódio tão bacana e que você deixasse aí sua mensagem final para quem está nos assistindo. Então, é aquele negócio, né? Encontra um motivador na confiança. Para mim, o melhor motivador que existe é a qualidade de vida. Quem quer viver desconfiado o tempo inteiro? Será que é saudável isso? Viver o tempo inteiro desconfiado? Não importa com quem, não pode ser na empresa, na família, na sociedade, né? Busca essa qualidade de vida. A gente está numa cultura relacional, né? Então, ter qualidade de vida numa cultura relacional é viver um clima de confiança, né? Então, acho que esse é o investimento que cada um tem que fazer para si. Olhe para o umbigo mesmo nesse momento. Faz para você, trabalha a confiança para você primeiro, né? Então, acho que isso vai trazer essa qualidade de vida. Então, é um convite que eu faço para todo mundo. Invista em você, invista na sua qualidade de vida. E aí, para quem quiser saber mais sobre a confiança, né, tem o site, depois a gente pode colocar lá nos comentários, que é startrust.institute, né? Não tem .com.br nem nada, é startrust.institute, tá? E tem um site, tem a oportunidade de ver os vídeos, tem todas as dimensões lá, né? Então, eu convido vocês a conhecer. E quem estiver afim, entra em contato que a gente, né, oferece uma cortesia para quem quiser conhecer nas empresas, né, para os diretores de recursos humanos, para os CEOs que estão nos assistindo. Entra em contato que a gente fará um prazer de poder oferecer essa cortesia, vocês conhecerem para depois implantar isso na sua empresa. Excelente, Cirilo, que presente você está dando para as pessoas. Então, você que é nosso convidado, conta que assistiu o nosso episódio da série do Novo Normal, entre em contato com o Cirilo e com certeza vocês vão gostar. Cirilo, eu adorei a tua dica falando de qualidade de vida, porque eu acho que assim, a gente fala, eu escrevi um artigo agora, bem bacana para a revista Capital Econômica sobre a diversidade, eu falo como que a pandemia nos reconectou com a nossa autenticidade. E eu falo que essa questão desse medo tão próximo, né, de perder pessoas queridas, de perda do negócio, ele trouxe uma coragem existencial. E fala assim, que vida é essa que eu quero viver, né? Se a gente chega tão perto da morte e a gente fala assim, então, o que me resta de tempo, o que eu quero fazer com ele? E, sem dúvida, viver desconfiado é gastar uma energia que pode ser focada com certeza muito mais na construção, na realização, na mobilização dos nossos sonhos e das pessoas que podem estar com a gente. Então, que bárbaro. Quero terminar aqui, então, reforçando esse convite do Cirilo. Vamos investir na nossa qualidade de vida, que a vida seja boa, seja agradável, a partir de nós. E que as nossas relações, então, possam aí ser tão positivas que a gente vai, né, ser abundante de coisas boas, né? Nos encher de coisas boas para que esse bem aí seja repercutido para todos. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição do Novo Normal, toda sexta-feira, ao meio-dia. Até lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau.